paz do Senhor, amados, queridos irmãos. Vamos estudar então mais um capítulo do nosso livro de Apocalipse. Esse livro tão maravilhoso que nos mostra as coisas que irão acontecer neste final dos tempos, final dessa nossa época, que nós estamos aguardando a vinda de Jesus, e o que vai acontecer depois disso. O apóstolo João teve essas visões incríveis para deixar aqui escrito, mostrado, para despertar a igreja, para que ninguém diga que foi pego de surpresa, que nada sabia. Não, Deus tudo nos mostra antes, aquilo que nós temos que saber, né? Bem, aqui no capítulo 15, no primeiro versículo, ele fala de novo sobre os 7 anjos com as taças. Mas ele dá assim um toque, que nós vamos ver, e depois, lá no capítulo 16, é que ele vai detalhar o derramamento das taças. Bom, no primeiro versículo diz assim: vi no céu outro sinal grande e admirável. 7 anjos tendo as 7 últimas pragas, pois com esta se consumou a ira de Deus. Bom, entre aqui o capítulo 12 e este capítulo 15, tem 3 sinais incríveis que o apóstolo João viu. Lá no capítulo 12, ele viu um grande sinal no céu. Diz assim: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol. E nós já estudamos esta parte. No próprio capítulo 12, no versículo 3, ali quando aparece a mulher vestida do sol, eles botou de novo. E viu-se outro sinal. Primeiro, ele viu um grande sinal no céu, que era a mulher vestida do sol. Em seguida, ele viu um outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho. Depois, nós já estudamos também o capítulo 13, o capítulo 14, e agora, neste capítulo 15, ele escreveu assim, ó: e vi no céu outro sinal grande e admirável. Agora, tem mais uma coisa chamando a atenção de João, quando ele vê esses 7 anjos tendo as 7 últimas pragas, porque aqui vai se consumar a ira de Deus. Nós vamos estudar com muitos detalhes ainda mais adiante. Mas ele tem aquela visão dos anjos, mas logo em seguida ele se concentra em outra coisa que ele está vendo. E no versículo 2, ele diz: vi como que um grande mar de vidro mesclado ou misturado com fogo. Os irmãos lembram que lá no capítulo 4, nós já estudamos sobre isso, porque no capítulo 1, dando assim uma recordada bem rápida, no capítulo 1 é a apresentação de Jesus. Depois, no capítulo 2 e 3, são as cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia, das igrejas daquele período que eles estavam vivenciando, e, ao mesmo tempo, são 7 cartas proféticas que chegam até os nossos dias, e depois do arrebatamento ainda a igreja de Laodiceia, que vai ficar aqui, que é a igreja que não está preparada. E no capítulo 4, João é convidado a subir até os céus. E ele vê, assim, um culto incrível. Eu digo assim, é um culto incomparável. Os maiores cultos que o homem possa fazer, dedicando a Deus, enquanto está aqui na Terra, não se compara nem
um milésimo do que João viu neste culto ali no capítulo 4. Ali ele disse: havia diante do trono um como mar de vidro semelhante ao cristal. E ali ele viu os 4 seres viventes, os anciãos, e aquele culto, e aí ele termina que todas as criaturas no céu, na terra, no mar, em todo lugar, cultuam a Deus, dando glórias a Deus. Ali, este mar de vidro, semelhante a cristal, calmo, tranquilo, ali significava muita paz, a graça de Deus, uma tranquilidade, um refúgio para todos aqueles que não negaram o nome de Jesus, que foram fiéis a Jesus. Agora, neste capítulo 15, aqui no versículo 2, João torna a ver um grande mar de vidro. Mas agora tem mais um detalhe. Este mar de vidro, ele estava misturado com fogo. O fogo nos fala de purificação, de santificação, para nós estarmos na presença de Deus, mas também nos fala de juízos. E agora nós vamos ver o que vai acontecer. Ele vê neste mar de vidro os vencedores da besta, os vencedores da grande tribulação, aqueles que não negaram o nome de Jesus, eles deram a sua vida, eles sabiam que era a única maneira de terem a vida eterna. E o versículo, inclusive, o versículo 2, explica quem são esses que estão ali naquele mar de vidro. Então, diz assim, ó, que eram os vencedores da besta, veja só, os vencedores da sua imagem e os vencedores do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo as harpas de Deus. Agora eles estão cantando, eles estão louvando ao Senhor pela grande vitória que Deus lhes deu. E João escreveu assim, ó, que eles cantavam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, no versículo 3. E cantava o cântico de Moisés, servos de Deus. Nós conhecemos esse cântico também de Moisés, que está escrito lá em Êxodo, no capítulo 15. Nós estamos em Apocalipse, capítulo 15. E no Apocalipse, capítulo 15, eles estão agora cantando este cântico. Que cântico é esse? É um cântico de vitória. Nós, relembrando a história de Israel, que eles estavam no Egito 400 anos como escravos, tudo mais, depois Deus chamou Moisés, e depois vai as demonstrações do poder de Deus, o povo foi permitido que saísse. E saíram. Agora eles chegaram de frente ao Mar Vermelho. O mar estava cheio de água. Como iriam atravessar aquele mar? Mas Faraó se arrependeu de tê-los deixado partir e mandou seu exército atrás. Os israelitas olharam para frente, tinha o mar. Olharam para trás, vinha o exército atrás deles. Era a morte certa para todos eles, não tinha escapatória. Quantas vezes nós nos encontramos assim, não é, meus irmãos? A gente olha para frente, é um obstáculo enorme, olha para trás, é um inimigo vindo contra nós. O que nós podemos fazer? Olhar para cima. É a única maneira. E aqui foi o que Moisés fez. Clamou a Deus. E o Senhor disse: marcha,
vão em frente. E o mar se abriu. E eles passaram. É uma história que todos vocês conhecem. Eles passaram a pé enxutos porque as águas se arredaram para a direita e para a esquerda. E eles, aquela multidão, porque não era 10 ou 100 pessoas, eram milhares de pessoas que estavam saindo do Egito. E quando eles chegaram lá do outro lado, o exército já tinha entrado dentro do mar e vinha atrás deles. E Moisés levantou a sua mão e o mar se fechou. E todo aquele exército sucumbiu, morreu. Não é assim? Está escrito na palavra? E é assim que nós cremos, porque a palavra de Deus é verdadeira. E agora eles cantam um cântico incrível, glorioso lá do outro lado do Mar Vermelho. Outra coisa que eu quero assim chamar a atenção, porque muitas pessoas dizem assim: "Ah, o Mar Vermelho naquela época, quando eles chegaram ali, era uma época de seca e praticamente não tinha água, por isso que eles conseguiram passar, atravessar o mar." Tudo bem, vamos dizer que fosse. Mas como é que depois que eles passaram, o mar se fechou e afogou todo aquele exército de Faraó? De repente, veio uma cheia? As pessoas não querem compreender que Deus tem poder sobre todas as coisas neste universo. E eles cantam lá do outro lado, Êxodo 15, no capítulo 2, 2 e 3, né? O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso eu o exaltarei. O Senhor é varão de guerra, Senhor é o seu nome. Que lindo cântico! E esse mesmo cântico nós vamos ver lá em Apocalipse. No versículo 4, aí diz: lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Eles cantam a libertação do Egito e do exército de Faraó. Coisa que nós também devemos sempre estar nos cantando, irmãos. A nossa libertação do Egito, deste mundo. Mas eles veem também o Cântico de Moisés, que o apóstolo João viu, e eles cantam também o Cântico do Cordeiro. Olha, e cantava o Cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Imagina, irmãos, imagina que culto. É aquela multidão incontável na presença do Cordeiro, cultuando ao Senhor pela vitória, porque agora eles têm a vida eterna. São os vencedores da grande tribulação. E eles cantam o hino da vitória e exaltam os poderosos feitos de Deus. No versículo 4 nos diz: quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o seu nome? Lembro que quando o anticristo começou a marcar todo mundo, e quando fez aquele uma falsa morte para revivendo, e as pessoas neste mundo vão clamar: quem é como o dragão? Ele é poderoso. Mas essas pessoas aqui não vão dizer isto, não vão clamar. Eles vão estar clamando pelo Senhor, pela misericórdia do Senhor. E o dragão vai acabar com eles, matá-los. Mas agora João vê a cada um deles perante o trono, naquele grande mar de vidro, e eles estão magnificando o nome do Senhor.
E eles dizem: quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E esta frase desse cântico vai se cumprir quando todas as nações vão se prostrar perante o Senhor. Então, depois destas coisas, o apóstolo disse, depois destas coisas, olhei e tinha mais coisas maravilhosas, grandiosas para ele ver. Ele já tinha visto o mar de vidro mesclado com fogo, ele tinha visto o trono de Deus, ele viu eles cantando o cântico do Cordeiro e o cântico de Moisés. Ele viu os salvos da grande tribulação entoando louvores ao Senhor. Agora ele ainda vê mais coisas. Olhei, disse João, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Coisa grandiosa, coisa grandiosa. E eu fico imaginando que tudo isso nós veremos. Quando nós chegarmos na presença do Senhor, quando Ele nos levar, nós veremos tudo o que João viu naquela visão gloriosa. Lá no capítulo 11, fala também quando se abriu o céu, e diz assim, ó, e abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. O apóstolo João já tinha escrito que já tinha visto isso. E agora, novamente, ele olha e abriu-se no céu o santuário, o lugar santo dos santos, onde Deus habita. A gente não tem palavras. Eu não tenho palavras, irmãos, para explicar uma grandiosidade destas, que está preparado para cada um de nós, tão pequenos que nós somos. E o Senhor teve tanta misericórdia de nós e nos salvou, tem nos guardado, glória a Deus. O tabernáculo foi construído, o tabernáculo lá, quando foi construído no tempo de Moisés, foi construído conforme Deus mostrou a Moisés. Não foi conforme Deus falou para Moisés que tinha que fazer, mas Deus mostrou lá no Monte Sinai, quando Moisés subiu aquele monte, que Deus apareceu ali, Deus mostrou cada detalhe de como teria que ser feito aquele tabernáculo. E ali foi feito. Assim foi feito. Ali estava a arca da aliança, no lugar santo dos santos. Ali dentro estavam as tábuas da lei, escritas pelo próprio Deus. Não consegue imaginar uma coisa desta? Escrita pelo próprio Deus, que Moisés trouxe lá de cima, com as leis do Senhor, e colocou dentro daquela arca. E ali Deus se manifestava no lugar santo dos santos. E aqui João vê. Aleluia. João vê. Glória a Deus. O santuário no céu. E novamente ele vê os anjos, os 7 anjos, com as 7 taças da ira de Deus. Ele volta de novo a sua atenção para os anjos. E os 7 anjos, que tinham os 7 flagelos, saíram do santuário, saíram lá de dentro do santuário, vestidos de linho puro, resplandecente e cingidos no peito com cintos de ouro. Vestidos de linho fino, prova a pureza. Imagina, eles saíram lá de dentro do santuário com a maior pureza, porque só quem é puro pode chegar na presença de Deus. E eles estavam cingidos com cinto de ouro.
significando a justiça de Deus. Que coisa preciosa. E logo João viu eles quando estão saindo ali do santuário, quando um dos seres viventes deu para cada um daqueles anjos que saíram do santuário, vestidos com linho fino, com cintos de ouro, e aquele ser vivente entregou para cada um daqueles anjos uma taça de ouro, que estava cheia com a ira de Deus. Versículo 7. No capítulo 15 que nós estamos, diz assim: então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelo século dos séculos. Estes são os mesmos anjos lá do primeiro versículo. Depois ali do versículo 5 e agora no versículo 7. Eles saem do santuário com essas taças. Irmãos, no próximo capítulo nós vamos estudar sobre o derramamento. Diretamente nós já vamos entrar sobre o derramamento das 7 taças da ira de Deus e o que vai acontecer aqui neste mundo. O derramamento das taças será muito rápido. Eu imagino que será assim em poucos dias, porque senão não sobreviveria ninguém na face da terra. Quando eu estudo isto, eu agora vou, a palavra não diz, a palavra de Deus não fala assim como eu vou dizer, mas eu fico imaginando os 7 selos quando se abrem, né? Os 4 cavaleiros, depois os 5, 6 e 7º selo, né? Que vão, eu entendo, irmãos, é pensamento meu, que isso aí vai acontecer durante os 3 anos e meio, os primeiros 3 anos e meio, depois que a igreja for arrebatada. Então vai vir o anticristo e vai acontecer as coisas ali que estão escritas, e uma parte da população que será atingida. Depois dos 3 anos e meio, eu entendo que daí será o toque das 7 trombetas. E será mais forte ainda sobre a humanidade. E outras tantas partes vão morrer também. Muitos serão salvos, porque não vão negar o nome de Jesus. O evangelho do reino vai ser pregado, onde muitos aceitarão a Jesus, vão ter que dar a sua vida para ser salvo. Mas aqui nas 7 taças tem que ser muito poucos dias, porque não tem como sobreviver sem água. As coisas que vão acontecer, que nós vamos falar no nosso próximo vídeo, se Deus quiser e me der esta oportunidade. Então, que a gente possa, amados, estarmos prontos agora, não deixarmos para depois. Como uma vez um amigo nosso que saiu, deixou os caminhos do Senhor, e eu estava falando, a gente estava conversando e falando sobre os 7 anos da grande tribulação, que ele viesse antes que Jesus viesse buscar a igreja para subir junto, porque seria terrível. E ele respondeu, não, mas assim, dona Lia, quando Jesus arrebatar a igreja, veja o que ele crê que Jesus vai arrebatar a igreja. Aí eu sei que eu vou ter 7 anos, aí ali eu vou me preparar. Será que é possível? Não. Não será possível, porque essa pessoa, ela negou porque quis. Ela não foi salva porque quis. Ela decidiu não ser salva agora. E quem tem certeza que vai viver, vai estar vivo até Jesus voltar?
não é mesmo? Nós podemos partir a qualquer momento. Então, que nós nos preparemos agora. No versículo 8 desse capítulo, João escreveu: o santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no santuário enquanto não se cumprissem todos os flagelos que os anjos iriam derramar sobre a terra. Vejam só, não haverá mais como interceder, não haverá mais intercessão, porque ninguém poderá entrar no lugar santo. Entendam isto, entendam isto. E que a gente possa aproveitar hoje. Nós podemos chegar na presença de Deus. Hoje nós podemos ser salvos. Podemos ter certeza da salvação. E João aqui, ele não vê uma nuvem, mas ele vê uma fumaça mostrando os juízos de Deus sobre a terra. E o que vai acontecer? Vai acontecer agora. As 7 taças serão derramadas uma por uma sobre a terra, muito rapidamente, porque não haverá mais tempo. Como eu digo e repito, às vezes a gente até se torna assim repetitiva. Aceita Jesus agora. Quem já aceitou, arruma a vida agora, que nós possamos subir com Jesus. A bibliografia, como eu sempre ponho, eu tiro muitas coisas dos sites, os irmãos podem estudar, ver, coloquem qualquer assunto, dúvidas ali e procure, mas procure um site que seja cristão, que realmente esteja dentro da palavra de Deus. E quero cantar hoje o hino número 500. E eu sempre termino com essa pergunta: Jesus breve virá. É verdade. E você está preparado? É tu que vai responder. Cada um responde para si. Glória a Deus. Quero ver a desejada pátria onde reina eterno amor. Quero ter feliz morada com Jesus, meu Salvador. Vou morar na minha pátria que Jesus vai preparar, habitar entre os remidos pelo sangue do Senhor. Entre os anjos e os arcanjos, lá no reino eu vou morar e dar glórias para sempre ao bondoso Salvador. Quero ver a desejada pátria onde reina eterno amor. Quero ter feliz morada com Jesus, meu Salvador. Aleluia, irmãos. Um dia nós todos vamos nos encontrar nesta morada. Que Deus abençoe a cada um dos nossos queridos, amados irmãos. Louvado e santo seja o nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir. Glória a Deus.